Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje deu aqui para vir dar aqui uma voltinha de mota e então hoje vamos falar aqui sobre um tema muito importante que tenho aí ouvido algumas pessoas fazer vídeos sobre isso e então eu gostava também de dar aqui a minha visão, a minha opinião sobre a inflação, não é? Que vemos isso em muitas vertentes do nosso dia-a-dia, não só no preço das motas, que tem vindo a subir ao longo dos últimos 2 anos, mais ou menos, como nos supermercados e etc. Na nossa vida em geral, temos tido aí, portanto, um aumento da inflação bastante forte. Então, a ideia do vídeo de hoje é eu poder-vos dar aqui falar sobre a inflação, aquilo que eu acho que é importante, e acima de tudo poder tirar também algumas dúvidas que eu acho que existem ou alguma desinformação que às vezes existe em relação a este tópico. Vamos lá! Ora, deixa-me meter isto em modo económico, porque a estrada está bastante molhada e cheia de folhas escorregadias. Ora bem, então é assim, vou ver se consigo fazer aqui para já vou ver se consigo ter uma linguagem muito terra a terra, para que toda a gente consiga entender em linguagem simples a mensagem que eu quero passar acerca da inflação. Eu sei que a maior parte das pessoas, pelo menos os vídeos que eu tenho visto ao longo do último ano, mais ou menos, já houve várias pessoas a fazer vídeos sobre este tema, e aquilo que eu reparo é que muita da informação que é passada nos vídeos dá mesmo a entender que a pessoa quase que acabou de sair de casa, de ver o telejornal da UMA, não é? E veio debitar um bocado de informação daquilo que ouviu da comunistação social, não é? Mas aquilo que é importante nós retermos é, muitas das vezes, percebermos quando a comunistação social está a expor um conceito ou um tema, a forma como eles fazem isso, não é? E aquilo que nós temos vindo a ouvir ao longo de muitos e muitos meses é que o problema da inflação é atribuído essencialmente a 2 ou 3 agentes. O primeiro é a Rússia, o segundo é o Vladimir Putin, o terceiro é um sheik qualquer da Arábia que ninguém conhece, mas que tem uma empresa de petróleo, não é? E que tem vindo a criar inflação. O quarto somos nós, os consumidores, que andamos a consumir demais e é isso que está a provocar a inflação. E o quinto são os empresários, que são uns gananciosos, não é? E que, portanto, são também uma componente, um agente económico importante que tem levado a que a inflação tenha disparado por aí acima. E quando nós ouvimos a comunistação social a falar sobre isto, nós temos que perceber o que é que está por detrás disto, não é? E quem perceber minimamente de teoria económica, principalmente a vertente monetarista, não é? Que é aquela vertente que eu tenho mais formação, ou seja, entender a economia por via da moeda, não é? Porque ao fim e ao cabo, a moeda, não é? O que a gente chama o dinheiro, que chama-se papel moeda, não é? Portanto, é o meio de troca que existe, não é? Em todo o mundo, e portanto toda a economia acaba por estar dependente do dinheiro, do papel moeda, porque é o meio de transação que existe para as pessoas trocarem, têm algo para trocar por bens e serviços. E então vou já começar aí por matar
uma série de conceitos que são falsos e que são passados de forma errada e propositada, atenção, e propositada pela comunistação social, que é, olha, em primeiro lugar, a única entidade que tem poder para criar inflação tem que ser uma entidade que tenha capacidade para emitir moeda, ok? Porque a inflação existe quando a quantidade de moeda, portanto, emitida para a economia é superior à quantidade de output. E quando falo na quantidade de output, falo nos fatores produtivos e no crescimento económico de um determinado país ou região, ok? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quando uma economia está em abrandamento económico, a ideia seria reduzir, deixem-me puxar aqui um bocadinho para trás, que está vermelho, e os carros vêm aí de frente para terem aqui mais espaço. Ou seja, a quantidade de moeda emitida para uma economia devia ser proporcional ao crescimento económico dessa mesma economia. Ou seja, quando uma economia está... Ou seja, isto para dizer que há inflação boa e inflação má. A inflação boa é quando uma economia está a crescer a um ritmo bastante bom e aí é necessário haver uma maior criação de moeda para jorrar nessa economia, para que haja ali um acerto entre o poder de compra e o crescimento económico. Percebem? Não sei se acho que isto é um conceito que é facilmente inteligível por qualquer pessoa. E a inflação má existe quando a quantidade de moeda emitida para uma economia começa a ser a um ritmo mais acelerado do que o crescimento económico desse mesmo país, ok? E, portanto, se estamos a falar, se todos estes conceitos que eu vos disse implica emissão de moeda, portanto, matamos já aí o conceito de que nós, os consumidores, ou a Rússia, que não emite euros, ou o Putin, que não tem capacidade para emitir euros, ou qualquer pessoa da Arábia Saudita que tem uma empresa petrolífera, um sheik qualquer, que não tem capacidade para emitir euros, não é? Ou um empresário ganancioso que por si só não tem capacidade para emitir euros para a economia. Portanto, nenhum destes agentes tem capacidade para gerar inflação, ok? Portanto, essa é a primeira coisa que vocês têm que perceber e que não têm que ficar com peso na consciência quando ouvem a comunistação social a dizer que a culpa é vossa ou nossa de andarmos a consumir em demasia. E agora a questão é esta: quem é a única entidade? Eu vou falar sobre a União Europeia porque é onde nós estamos, não é? Quem é a entidade que tem capacidade para emitir moeda? É o Banco Central Europeu, não é? É a única entidade que tem capacidade para produzir e emitir euros para a economia. E como é que isto funciona? Como é que o Banco Central Europeu sabe qual é a quantidade de euros que tem de produzir para jorrar para a economia? Todos os países existe o Banco Central Europeu, que é o BCE, e depois existe os BCL, que são os bancos centrais locais. No caso de Portugal, tem o Banco Central, o Banco de Portugal, não é? E cada país tem um Banco Central local, em que nesses bancos centrais locais são feitos estudos anuais para se perceber qual é a quantidade de moeda necessária para depois passar essa informação para o Banco Central Europeu e ele reunir a informação dos países todos, produzir a quantidade de moeda necessária e depois dividir pelos países, ok? É assim que funciona. E como é que, por exemplo, o Banco Central, o Banco de Portugal, vamos falar no caso de Portugal, como é que o Banco de Portugal pensa nas necessidades de moeda para, digamos, para o próximo ano? Há vários fatores que estão incluídos nisso. Um dos fatores são as notas e moedas que têm de ser eliminadas. Todos nós já apanhámos uma nota que estava rasgada ou uma moeda que estava completamente já preta, que quase que nem se via de qual era o valor que ela tinha, e portanto, quando esse dinheiro chega depois aos bancos, esse dinheiro depois é enviado para o Banco de Portugal para ser eliminado, para ser trocado por notas novas
para terem uma apresentação boa, como é lógico, não é? E portanto uma das componentes é essa. Há muitas mais, mas a principal componente tem a ver com os gastos do governo, não é? O governo tem que saber quanto é que vai gastar e quanto é que vai receber, percebem? E mediante isso, a diferença do que vão receber, do que perspectivam receber para o que vão gastar, não vai ser o Pai Natal que vai pagar essa diferença, como devem calcular, não é? Quem vai pagar essa diferença vão ter que pedir ao Banco Central Europeu para emitir um acréscimo de moeda para fazer face às despesas do governo. E então, o ser humano, os cidadãos, nós, eu e vocês, nós queremos duas coisas que não são possíveis, percebem? Nós queremos um Estado que seja extremamente nosso amigo e que nos ajude, e que quando nós estamos desempregados, que em vez de pagar 500 euros, que pague 1000, e etc, 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 e que quando vamos à farmácia, que sejamos reembolsados pelos medicamentos. Nós queremos um Estado que seja nosso pai, mas depois, quando se trata de pagar impostos, queremos pagar o mínimo possível. E esses dois conceitos não casam um com o outro, percebem? Não casam um com o outro, e é por isso que, de uma forma ou de outra, não há nenhum governo para o qual as pessoas estejam sempre contentes, porque o governo, para receber receita, para depois dar, e não estou a falar agora das corrupções dos governos, vamos falar de um governo que não é corrupto, é 0% de corrupção e gera o dinheiro da melhor forma que pode, ok? Estou a falar disso para não entrarmos aqui em variáveis que iam complicar aqui muito esta coisa. Então o governo, o dinheiro que recebe, não é? E depois o dinheiro que tem para a parte social e etc, tem que ser uma coisa que seja condizente uma coisa com a outra, percebem? Portanto, e começa logo aí, o problema começa logo aí, percebem? É que o governo tem que, todos os anos, tem que colmatar, que é o que chamam o déficit, não é? O governo tem que colmatar um diferencial bastante grande e, portanto, tem que pedir ao Banco Central Europeu para emitir esse diferencial de moeda, porque vai precisar para fazer cumprir com as suas promessas. E, portanto, todos os países da União Europeia praticamente fazem isso, não é? E então aquilo que nós temos é que, quando temos há zonas, há alturas em que temos abrandamento económico, por exemplo, a altura do Covid, não é? Foi uma altura em que houve um ano ou um ano e meio de um abrandamento económico brutal, não é? E o Banco Central Europeu a emitir dinheiro sem olhar para trás, quase sem critério nenhum. O que importava era, não é, que houvesse ali liquidez nos países todos. Pá, e a economia não perdoa e não há milagres, não é? Nós não podemos querer que haja um abrandamento económico e que a quantidade de moeda emitida seja muito maior e que depois que não haja inflação, não é? E portanto esse é o principal ponto. A culpa da inflação é do Banco Central Europeu, primeiro ponto, não é? Única e exclusivamente do Banco Central Europeu. E o segundo ponto é que a situação em que nos encontramos neste momento e que muita gente se queixa, não é? Tem a ver com isso mesmo. Tem a ver que já vem desde 2010, não é? Praticamente desde a crise de 2008, em que o Banco Central Europeu tem emitido moeda de forma completamente desmesurada e a despejar esse dinheiro todo para a economia, não é? As pessoas sentiram-se muito ricas ao início, não é? Mas depois, quando a verdade caiu verdadeiramente, agora toda a gente se queixa, não é? Mas já ninguém se lembra, não é? Que para comprar motas e comprar carros e comprar isto e comprar aquilo era o crédito muito fácil, não é? Mas já ninguém se lembra disso agora. Agora as pessoas só se lembram é que o crédito triplicou de preço e que agora têm que entregar a casa, o carro, o cão, o gato, as cuecas, as meias e tudo, não é? Pronto, mas isso, quem não sabe como é que as coisas funcionam, corre o risco de lhes acontecer este tipo de coisas. Porque a inflação é quase como quando vamos jantar fora com um grupo de amigos, não é? Na noite em que estamos lá a beber uns copos de vinho, pá, estamos super felizes, estamos espetaculares, pá, tudo corre bem, uma alegria do caraças. Só que no dia seguinte, não é? É que nos apercebemos
que misturamos cerveja com champanhe, com vinho tinto e com vinho branco, e estamos com uma ressaca que nem conseguimos sair da cama, que é o efeito posterior, não é? A inflação é a mesma coisa. No início é uma maravilha, andamos todos aqui de roda no ar, como se costuma dizer, e todos muito contentes, mas depois quando ela começa a impactar a economia de forma severa, no dia seguinte, não é? Depois as pessoas já se queixam todas, pá, mas isso é como tudo, não é? Isso aconteceu em 2008, 2009, 2010, muita gente em Portugal perdeu a casa, não é? Perdeu a casa e o carro e perdeu tudo, mas depois, passado 10 anos, as pessoas voltam a fazer o mesmo, mas vai ser assim sempre, não é? Não vale a pena eu estar a dizer isto, a perder tempo, porque vai ser sempre assim. Já dizia o Jorge Coelho, não é? O senhor 10%, que a memória é de 3 meses, não é? Fora isso, as pessoas já não se lembram nada do que se passou há mais de 3 meses atrás. Mas vamos aqui ao ponto fulcral, não é? Como é que os governos utilizam a inflação para benefício próprio? Sim, porque a inflação é a melhor coisa que existe. Eu, se fosse político, não é? Eu, se fosse político, para mim a inflação era a melhor coisa que eu queria na economia do meu país. Porquê? Porque é algo que me permite cumprir com as minhas promessas. Como assim? Pá, em primeiro lugar, quando nós temos inflação, é preciso fazer aqui ajustes nos salários e etc, não é? Ajustes em alta, não é? E se vocês repararem, o governo português não para de falar em subir o salário mínimo. Lembram-se? Há quanto tempo é que o governo já subiu, não é? Já subiu o salário mínimo e diz que vai continuar a subir o salário mínimo. Mas vocês não pensem que esta narrativa que é para ajudar as pessoas, não é? É para ajudar o governo, só, única e exclusivamente. Eu vou-vos explicar porquê. Quando a inflação sobe 10%, imaginem, e os salários sobem 10%, qualquer pessoa média que não tenha conhecimentos económicos além do básico vai achar que está igual, não é? Opa, ok, ao menos o governo teve o discernimento, a inflação subiu 10%, ao menos o governo teve o discernimento de subir os salários em 10%. Eu estou igual a como estava anteriormente, pelo menos estou a manter o meu poder de compra. Isso é completamente falso, ok? Isso é completamente falso. Porque quando os salários sobem 10%, a percentagem de impostos que vocês vão pagar para o Estado também vai subir, percebem? E em alguns casos até podem subir de escalão no IRS e ter subidas até mais 15 ou 20% de pagamento ao Estado sobre os rendimentos que têm. Estão a perceber? Portanto, essa é a principal, essa é a mais importante coisa que o governo gosta da inflação, porque acaba por cumprir objetivos, que é, neste caso, subir o salário mínimo, mas que as pessoas não se apercebem que vão ficar mais pobres do que estavam anteriormente, percebem? Porque o acréscimo de rendimento que o Estado vai dar é inferior ao acréscimo de receita que o Estado vai ter com vocês. Não sei se me consegui fazer entender, mas acho que isso é perceptível quando falamos em percentagens, não é? Quando falamos em percentagens sobre o rendimento, basta fazer, não é? Isto é uma conta básica, não é? E portanto esta é a principal coisa de que qualquer governo adora, qualquer político que esteja no governo adora a inflação, porque vai conseguir ganhar mais dinheiro e ao mesmo tempo vai conseguir dar o rebuçado às pessoas, e quase ninguém, 90% da população, vai ficar contente e não vai perceber que afinal está ligeiramente mais pobre do que o que estava anteriormente. E quando a pessoa se apercebe, que está ligeiramente mais pobre, ao fim de um mês ou 2 ou 3, vai dizer, fogo, afinal parece que não mantive o poder de compra. A comprar as mesmas coisas que comprava anteriormente, sobra-me menos dinheiro. Pá, eles dizem que foi o Putin ou que foi não sei o quê, pá, e a pessoa come aquilo e não pensa mais nisso. O segundo ponto, porque é que os governos gostam tanto da inflação, tem a ver com a dívida, não é? Com a inflação o dinheiro desvaloriza, não é? A moeda desvaloriza,
a dívida acaba por valer menos. Funciona em sentido contrário. Ou seja, quando os países estão muito endividados, com a inflação, essa dívida, ou seja, o montante de dívida que os países têm a pagar é menor com a inflação. Não sei se também se conseguem perceber isso, porque assim, quando o Estado emite dívida em forma de obrigações soberanas, quando aumenta a inflação, aumentam as yields das obrigações, que é o rendimento que é exigido pelas pessoas por causa do risco da inflação no país. Mas quando a yield aumenta, o preço da obrigação diminui. Ou seja, quando as pessoas que têm obrigações soberanas, se quiserem vender, vão vender por um preço muito mais baixo do que o que estava anteriormente. Logo o Estado, ao pagar como é que se diz, a redemption, a venda dessas obrigações, vai pagar por um valor muito mais baixo do que antes de haver inflação. Ou seja, a dívida do país diminui, percebem? Automaticamente. Ou seja, é uma preocupação que os governos põem de lado em alturas de inflação. Estão a perceber? E portanto, era um bocadinho nesta vertente que eu vos queria falar sobre a inflação. Todos os governos têm todo o interesse em manter a inflação alta, embora eles digam o contrário, como é lógico, não podem dizer isso às pessoas, mas esta inflação que tem assolado a União Europeia é uma inflação extremamente nociva, não é aquela inflação boa que eu falei, porque as economias não estão nem de perto nem de longe a prosperar, ao mesmo ritmo que tem sido jorrado moeda na economia, e portanto acaba por ser uma inflação que divide muito a sociedade, percebem? E isso também é algo que dá muito jeito aos governos, porque reparem nisto, com este aumento da inflação, e nós vemos isso nas notícias, agora nem tanto, mas aqui há uns meses atrás era quase diário, não é? Que as prestações das casas, houve algumas que triplicaram, não é? E as pessoas chegam ao ponto que têm que entregar as casas ao banco. E isso o que é que leva? Leva a quem é rico cada vez é mais rico e quem é pobre cada vez é mais pobre, porque quem tem algum capital de lado e tem estado à espera de uma oportunidade para investir esse dinheiro, acaba por ir buscar imóveis, não é? Comprar esses imóveis depois aos bancos a preços se calhar muito mais apetecíveis do que se os tivesse comprado diretamente às pessoas ou uma imobiliária, percebem? Ou seja, acaba por ser um fenómeno económico, a inflação, que acaba por dividir as pessoas, porque quem ficou sem casa fica mal na vida e depois vê as outras pessoas a comprar-lhes a casa, pessoas com alguma capacidade financeira, e acaba por haver aqui uma certa raiva depois que acaba por dividir um bocado a sociedade, não é? E o governo esfrega as mãos, não é? Dividir para reinar, isso para o governo também é bom, porque enquanto as pessoas têm raiva umas das outras, acabam por não dar tanta atenção às vezes àquilo que é realmente importante. E agora, para concluir aqui um bocadinho o vídeo, vocês fazem a pergunta: Dando, já percebi tudo, que a inflação é única e exclusivamente culpa de quem tem capacidade para emitir moeda e não sei o quê, mas agora explica-me, que é para eu do futuro eventualmente me poder precaver, não é? Como é que eu me posso precaver na minha vida contra a inflação, não é? Que isto também é importante referir isso. Antes de eu falar nisto, tenho que fazer aqui um disclaimer, por motivos profissionais, não é? Devido à minha atividade profissional, quando falar sobre este tipo de assuntos que vou falar agora, tenho que fazer aqui um disclaimer em vídeo, e vou pôr aí depois uma imagem também, porque é obrigatório fazer isto. Tudo o que eu vou dizer a partir de agora não tem intenção de vocês investirem ou comprarem ou venderem, não tem nada a ver com isso, é meramente informativo, ok? Só vos estou a dar uma opinião pessoal, uma informação, e toda esta informação não tem carácter, não tem objetivo de vos incentivar a investir em nada, portanto cada um é que tem que pensar por si, eu não tenho nada a ver com isso. Mas então, aqui a pergunta importante para fechar o vídeo e este tema é: como é que eu me posso proteger da inflação, não é? Normalmente, portanto,
as coisas que mais valorizam com a inflação são os ativos reais, ok? Um dos ativos reais mais conhecidos são os imóveis, não é? São os imóveis, portanto é de ter propriedades de imóveis que tendencialmente são aquelas que valorizam com o aumento da inflação. Pá, só que não é fácil para uma pessoa como eu ou como vocês pegar agora e pá, vou comprar 5 ou 6 apartamentos para quando houver alturas de inflação, pelo menos para contrabalançar com as outras coisas que eu tenho que possam vir a desvalorizar, pá, e pelo menos eu tenho ali alguma coisa que proteja o meu património financeiro. O outro ativo real, que deve ser o ativo real com mais história em termos de proteção contra a inflação, é o ouro, não é? O ouro e a prata. A prata não é tanto uma proteção, porque a prata tem uma componente industrial muito grande, não é? É muito utilizada para os catalisadores dos carros e etc. E então a formação do preço da prata acaba por ter ali uma componente com alguma relevância e cada vez mais para a componente industrial. Logo, acaba por não ser um ativo que tenha um hedge tão perfeito contra a inflação como tem o ouro. E então, na minha opinião, o ouro físico, atenção, não estou a falar em investir em ouro em ETFs ou comprar ações de empresas de ouro, estou a falar em comprar ouro mesmo, barras de ouro, e o ouro pode ser vendido em barras pequeninas, muito pequeninas, ou em barras muito grandes, depende da capacidade financeira de cada um, ok? E então, eu vou-vos pôr depois aí um gráfico para vocês verem como é que foi a evolução do ouro durante esta altura de inflação, não é? O ouro cotado em euros, não é? E portanto, em 2021, há 2 anos atrás, quando começou esta parte da inflação de forma mais agressiva, não é? Nós vemos que o ouro passou de 1.400 euros por onça, não é? Uma onça são 31 gramas de ouro, ok? Uma onça. Eu falo em onças porque é a medida que se fala no ouro, mas uma onça são 31 gramas de ouro, ok? Nós víamos que uma onça de ouro custava 1.400 euros e neste momento custa 1.900, mais ou menos. Ou seja, o ouro valorizou 30% ou 30 e poucos por cento durante estes 2 anos em que a inflação também subiu, não é? E se formos a ver qual foi a média de inflação durante estes 2 anos, nós vemos que, por exemplo, em Portugal, a inflação atingiu os 10% no pico e neste momento está em 1.6 ou 1.8, novamente, já caiu. Ou seja, o ouro valorizou a um ritmo mais rápido do que a inflação. Ou seja, para quem tivesse, eventualmente, ou para quem tivesse tido a sorte de ter comprado alguma coisa disso, não é? Teria aqui uma mais-valia neste momento de 30 e poucos por cento. E agora a pergunta que vocês fazem é, ok, o ouro subiu de 1.400 para 1.900, mas como é que isso se refletiu em manter o poder de compra? Vocês podem ver pelos 2 prismas. A subida de 1.400 para 1.900 foi o que o ouro valorizou em euros, ou então foi o que o euro desvalorizou face ao ouro. Foi a perda de poder de compra que as pessoas tiveram, não é, durante este período de tempo. O que eu quero dizer com isto é, 2 amigos, um tinha 1.400 euros em notas e o outro também tinha 1.400 euros em notas em 2021. Um comprou uma barra de ouro e o outro pegou no dinheiro e meteu numa gaveta em casa, para se às vezes houvesse algum problema financeiro, para ter aquele dinheiro para poder fazer face a alguma coisa. O que comprou a barra de ouro neste momento pega naquilo e na hora vende aquilo por 1.900 euros e o outro vai à gaveta buscar os 1.400 euros, que já não compra a mesma coisa que comprava há 2 anos atrás, que custava 1.400 e agora custou, por exemplo, 1.700 ou 1.800, percebem? Ou seja, o ouro permite manter a paridade do poder de compra no longo prazo. E o exemplo melhor que eu vos posso dar sobre isto, sobre o ouro, vocês não sabem, eu nunca disse isto em vídeo nenhum, mas eu em 2008 ou 2009, já não me recordo ao certo, ou 2010 até, eu estive na Gold Standard University em Szombathely, na Hungria, com um dos melhores professores da teoria monetária, não é? O professor Antal Fekete, que faleceu
recentemente faleceu em 2020 o professor Antal Fekete, que é ainda da corrente económica de Karl Menger, não é? E então uma das coisas que se bateu muito foi esta questão da inflação e não sei o quê. Daí eu ter resolvido também fazer este vídeo, porque conforme vos disse no início do vídeo, tenho muita da minha formação ter precisamente a ver com a parte da teoria monetária na vertente económica, e a inflação é uma componente extremamente importante quando se estuda a teoria monetária, não é? E então, uma das coisas que eu me recordo que ele disse foi que na altura da Grande Depressão nos Estados Unidos, em 1929, uma onça de ouro custava 20 dólares, ok? Ou seja, o que eu vos falei há bocado custa agora 1900, custava 20 dólares uma onça de ouro. 20 ou 24 dólares, é assim uma coisa. E um fato para um homem, não é? Portanto, uma roupa, um fato, custava cerca de 12 dólares. Ou seja, vocês com uma onça de ouro, em 1929, portanto 12 e 12, 24, vocês compravam 2 fatos, um homem comprava 2 fatos para ele, para se vestir com uma onça de ouro. A questão é esta: se vocês tivessem pegado nos 24 dólares que custou uma onça de ouro e tivessem metido numa gaveta durante 100 anos, 100 anos não, porque 1929 implicava ser 2029, 94 anos, não é? Estamos em 2023. Se nestes 94 anos vocês tivessem pegado nos 24 dólares que custava a onça de ouro e tivessem metido numa gaveta, vocês neste momento, não é? Compravam um bife e mal, não é? Mas quem tivesse comprado uma onça de ouro, que neste momento está, portanto, está a 1900 em euros, estará a 1950 ou 1970 em dólares, não é? Quase nos 2000 dólares. Vocês pegam hoje nessa onça de ouro, que tem há 94 anos, vendem-na e pegam nos 2000 dólares e continuam a conseguir comprar 2 fatos. Percebem a ideia? Portanto, isto é o melhor exemplo que eu vos consigo mostrar para explicar o que é manter o poder de compra ao longo do tempo. E pronto, pessoal, foi aqui uma abordagem diferente. Falta dizer uma última coisa. Isto já vai o vídeo em meia hora, Deus me livre. Falta-nos dizer uma coisa: como é que é fácil de conseguir trazer a inflação outra vez para trás? Pessoal, é a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais fácil do mundo. É os governos gastarem menos, ajustarem os seus gastos à sua realidade, cada país, porque cada país tem realidades diferentes. É ajustar os seus gastos à sua realidade e o Banco Central Europeu não emitir tanta moeda, a não ser que as economias comecem a subir muito, a ter um ritmo bastante acelerado, que seja preciso começar gradualmente a subir a emissão de moeda. Mas da forma como estão as coisas atualmente, é preciso reduzirem muito a emissão de moeda. Se isso fizerem, é muito simples, a inflação começa a baixar e acaba por ajustar. Entretanto, não sei se fiquei sem bateria aqui, já vai em 33 minutos este vídeo. Bem, pessoal, acho que deu para... A bateria acabou a bateria, pessoal. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.